Nesse momento, o que nós vemos é países como Estados Unidos, conjuntos de países como a Europa, China, investindo pesadamente em ciência e tecnologia. E eles entendem que essa é a maneira de sair da crise de forma sustentável, porque eles estão em crise também. É uma crise sanitária que está pegando todo mundo. Então, enquanto isso ocorre no resto do mundo, o Brasil caminha na direção inversa. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina. Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. A partir da década de 1960, quando a pós-graduação é introduzida no país, foi logo após a criação de duas agências importantes de ciência e tecnologia e formação de recursos humanos, que são a CAPES, para aperfeiçoar pessoal de nível superior, e o CNPq, para fomentar a pesquisa. A partir de 2015, nós vimos um decréscimo progressivo do orçamento das instituições federais de ensino superior, um decréscimo do orçamento do CNPq e da CAPES. Esse desmonte, para reconstruir, ele pode demorar uma década ou duas, né? E o Brasil perder um momento paradigmático da produção de ciência e conhecimento do mundo. A CAPES, que chegou a ter um orçamento de 7 bilhões de reais em 2015, vai executar esse ano menos de 3 bilhões. O CNPq, que tinha mais de 100 mil bolsas em 2015, agora está pagando 83 mil bolsas, sem condições, né, de afirmar que chegará ao final do ano cumprindo seus compromissos. Portanto, nós estamos nos afastando desse modelo que havia sido implantado a partir da década de 1950, 1960. Quando a gente fala em desenvolvimento científico e tecnológico, nós estamos falando de áreas muito competitivas no mundo todo, né? Vejam, são chamados países ricos. O Brasil se afastará de ser um país rico. Ele será cada vez mais pobre se continuarmos com essa política. O outro fator é o negacionismo. É o fato de que a evidência científica está sendo desprezada. Isso nós vimos claramente nessa pandemia, em que, de repente, a hidroxicloroquina passou a ser a grande salvação. O negacionismo ainda não é muito bem entendido pela sociedade. Muita gente confunde o negacionismo com o antigo obscurantismo, que era motivado por posições religiosas extremistas. Mas esse negacionismo mais moderno é diferente, esse que é preocupante. Esse negacionismo é uma pseudociência que procura sempre criar fatos novos, contestar modelos científicos, criando uma espécie de fake news ou informações para afetar aqueles resultados científicos ou aqueles modelos científicos que vão contra a sua ideologia política, quanto aos seus interesses econômicos. A indústria inovadora também está sendo atingida. E isso num país que tem 20% da biodiversidade mundial. Nós temos uma Amazônia, um Pantanal Mato-Grossense, uma Serra do Mar, o Cerrado, que poderiam ser fonte de insumos para novos medicamentos. E temos uma vasta biodiversidade, que é uma grande oportunidade para o país, é uma fonte de riqueza, para que se forme aqui um complexo industrial da saúde. Então, é uma situação muito difícil para a ciência no Brasil, eu diria também para a indústria inovadora, porque é a conjunção de cortes orçamentários com negacionismo na ciência. Nós estamos, há 60 anos trabalhando pelo avanço do país. 60 anos podem ser destruídos em 1, 2, 3 ou 4 anos, porque nós todos sabemos que destruir é muito mais fácil do que construir. Então, o país da atualidade, que retira esse fomento, é um país que vai ficar muito para trás, porque são áreas muito competitivas. A gente precisa desenvolver a tecnologia de vacina de RNA. Como faremos isso se os nossos laboratórios não terão luz para funcionar, não terão limpeza para funcionar, não terão verba para comprar insumos? Então, no Brasil, nós, pesquisadores, a gente enfrenta a burocracia, enfrenta altas taxas tributárias e agora, recentemente, enfrenta os cortes orçamentários. É muito ruim a situação do pesquisador brasileiro.
Veja, o INPE sempre foi uma pedra no sapato do governo Bolsonaro, porque desde que ele assumiu, ele tomou essa posição de denegar o aquecimento global como sendo um complô marxista e contra os dados do IBAMA, com aquela conversa que o Brasil não estava desmatando, e toda essa história. Ora, o INPE é quem fornece os dados sobre o desmatamento da Amazônia, né? E fornece de uma forma independente. Isso, naturalmente, incomodava o governo. Então, logo após assumir, já em 15 de janeiro, o ministro Ricardo Salles começou os seus ataques violentos ao INPE. Assim, o governo começou com esse esquema do negacionismo. Por quê? Porque quer destruir aquela informação. E também o problema mais de discurso, mais ideológico, né? O ataque ideológico à sociedade do conhecimento, a negação da realidade, a negação da ciência como algo fundamental, né, para a humanidade continuar progredindo. Não à toa que o Brasil chegou à 6ª economia do mundo no momento que mais investiu em ciência. E agora, no momento que mais corta investimento em ciência, cai para a 12ª, 13ª economia do mundo. Veja como tem um paralelo direto do desenvolvimento econômico e social com o desenvolvimento da sociedade do conhecimento. E nós estamos preocupados com a política que está sendo adotada agora. Realmente, nós vamos sofrer com essa política, o Brasil vai sofrer, mas eu acredito que nós não estamos ainda exterminados, né? Ainda dá para reagir devido a esse investimento de longo prazo. Agora, isso também dura algum tempo, né? Não sei até quanto nós vamos aguentar resistindo diante desse tratamento péssimo que está sendo dado à ciência, à tecnologia e à inovação. Não é verdade que há essa dicotomia entre investir em ciência e tecnologia e a saúde financeira de um país. Muito pelo contrário, nós veremos que provavelmente o Brasil se tornará cada vez mais pobre porque enfrentou mal a pandemia, porque usou como lógica uma lógica financista, a lógica de que nós temos que economizar. Não tem que economizar no momento de pandemia. Nós temos que investir para sair da pandemia o mais rápido possível, como fez a Nova Zelândia, como fez a Austrália, que hoje tem a economia completamente recuperada. E nós, talvez não tenhamos a nossa economia recuperada em 10 anos. Por quê? Porque não atuamos com base nos preceitos da ciência, que são o distanciamento social, o uso de máscara, o uso de vacinas. Quando a gente olha, sob o ponto de vista internacional, significa que o Brasil retrocedeu muitas décadas, não apenas uma década, porque o mundo continuou avançando. Nós não avançamos e retrocedemos. Então, o nosso retrocesso é enorme. Reconstruir vai ser muito difícil, mas nós vamos conseguir.